Os contraventamentos são elementos extremamente comuns em estruturas metálicas, mas você sabia que para ter o comportamento deles de forma precisa, principalmente nos mais esbeltos, o cálculo não linear ajuda bastante? Nessa aula eu vou mostrar essas configurações e até o que é mais importante, o que acontece se você não fizer essas configurações. E se você está interessado no SysGenie e acha que ele não é para você, fique sabendo que temos versões para todos os tipos de escritórios, desde pequenos aos maiores. Então entre em contato, adquira sua versão do SysGenie agora e comece a aplicar tudo que estamos estudando em seus projetos. Então agora a gente vai falar sobre as não linearidades locais, que afetam o comportamento dos elementos na nossa estrutura. A gente vai começar falando sobre a não linearidade local de elementos trabalhando apenas a tração ou então apenas a compressão, você vai decidir. Isso aqui eu vou mostrar lá no SysEngineer com um exemplo para ficar mais claro como é que funciona esse comportamento nos elementos. Então temos aqui um pórtico atirantado, aonde essas barras aqui do tirante estão com a não linearidade local, que estão trabalhando apenas a tração. Lá no nosso modelo eu vou mostrar para vocês como é que vocês lançam essa consideração. Aqui vamos focar apenas nos resultados. Então se a gente entrar aqui na parte de resultados, eu vou mostrar primeiro o resultado linear. Então eu vou vir aqui casos de carga, o esforço lateral, esforço normal, né? A carga lateral e o esforço normal. Vou mandar atualizar. E a gente tem essa seguinte distribuição de esforços. Essa carga então ela está empurrando nosso pórtico para o lado. Esse tirante aqui está recebendo compressão e esse tirante aqui está recebendo a tração. Então veja que o esforço aqui é de 34, 33, então você tem aí mais ou menos um valor de cerca de 34 kN de tração e compressão em cada uma dessas barras. Mas vamos ver agora o resultado não linear. Então vamos vir aqui em combinações não lineares. Aqui a NC1, onde a gente tem esse carregamento lateral, vou pedir para atualizar. Então percebam que existe uma redistribuição dos esforços. Então primeiro, aquela barra que está sendo comprimida, ela para de receber esforços, porque agora ela basicamente flamba ao ser comprimida. E aí os esforços de compressão que ocorriam aqui são redistribuídos pela estrutura e a gente acaba tendo uma maior tração nessa barra aqui. Então vejo que estava 34, agora pulou para 64 pela redistribuição dos esforços. Bom, então aqui vocês podem ver o efeito quando a gente aplica a consideração não linear, que os elementos estão trabalhando apenas a tração. Existe uma redistribuição de esforços. Vamos ver o que ocorre no nosso cálculo de aço para a situação linear e não linear. Então vamos entrar aqui na aba de aço, verificação estado limite último. Vamos pegar aqui primeiro o caso de carga LC1 lateral, então aqui é o cálculo linear. Se a gente manda atualizar e ter o dimensionamento das barras, vamos ver o resultado. Vocês vão ter que a barra comprimida ela tem o fator 3. Vamos ver o relatório completo. Vou mandar atualizar e visualizar. Então se a gente seguir aqui no cálculo, vocês vão ver que a esbeltez é maior que 200, não é permitido por essa norma. Por quê? A gente tem esse elemento sendo comprimido, ele tem um grande comprimento, a seção transversal dele é pequena, então o lambda dele é muito alto, você acaba tendo um valor de lambda maior que 200. Se você vier aqui na configuração do elemento, configuração de flambagem, está vendo aquela barra, entrar aqui na parte de resultados. Com o nosso modelo calculado, quando você entra em resultados, você vai poder ver os valores da flambagem. Então a gente vê aqui, ó, 668, 381. Então são valores bem altos, bem acima do lambda 200. E aí, claro, como a nossa norma não permite que existam elementos comprimidos com lambda acima de 200, você tem o erro do cálculo. Bom, quando você está no cálculo linear, então você tem esse problema de que você tem um lambda 200. E no cálculo não linear, se a gente pedir a mesma verificação, vocês veem que tudo passa. Por que tudo passa? Porque esse elemento agora que tem um lambda muito alto, ele praticamente não tem esforço. Então, o esforço está todo na barra tracionada, e na barra tracionada, sim, você pode ter um lambda acima de 200. Você tem um limite até 300, mas na verdade
ou você pode até ter um limite maior do que o 300, o CIA não vai bloquear o seu cálculo, o código de aço não vai bloquear o seu cálculo, só vai exigir que seja feita uma pré-tensão nos elementos, como a gente vai ver aqui no relatório. Veja que nós temos aqui o lambda 668 e 382, o status não ok, e aqui é dado o aviso que o limite de esbeltez lambda está acima de 300 e ele só obriga que você use o pretensionamento nessa barra. E lá no final, no resumo de cálculo, você tem que passando o elemento e aqui a observação que o esbeltez está maior que 300 e você deve usar a pretensão. Então, no caso do elemento estar sendo tracionado com lambda acima de 300, é emitido esse aviso que você tem que usar pretensão na barra. E o elemento passa. Agora eu vou falar sobre uma situação que eu já vi em alguns modelos, mas eu não concordo com essa configuração, pois não tem redistribuição dos esforços. Então, qual a nossa grande questão aqui no cálculo linear? Como o lambda é acima de 200, você tem o erro de 3, né? Então, eu vi em alguns modelos que essas barras tiveram sua flambagem editada, forçando a passagem delas no cálculo linear. Como é que foi feito isso? A pessoa pega essas barras, vem aqui na configuração de flambagem. Na configuração de flambagem, coloca aqui fator, nesse sentido aqui o eixo de maior inércia e eixo de menor inércia, e vem aqui no K e reduz bastante esse K. Vem aqui, faz a mesma coisa, fator, e reduz bastante o K. Salvou essa configuração, agora esses elementos vão ter uma esbeltez muito baixa. Se a gente quiser, novamente a gente pode vir lá nas configurações de flambagem, resultados, e ver quais são os valores agora da esbeltez para esses dois elementos. São bem baixas. E aí, indo lá na parte de cálculo e mandando atualizar para o cálculo linear, você tem que as duas barras passam. Mas entendam, nessa situação você não teve a redistribuição dos esforços internos. Você está com os esforços lineares atuando nessas duas barras. Então, por isso que eu não concordo com esse procedimento. Assim, reforço mais uma vez, faça o cálculo não linear para ter a redistribuição dos esforços. Porém, se seu software não tem as possibilidades de cálculos não lineares como o CIA, uma outra opção para você manter o cálculo linear seria, quando a carga está atuando desse lado, você teria que apagar os tirantes desse sentido. E aí, quando a carga estivesse atuando nesse sentido oposto, aí você teria que apagar os tirantes desse outro sentido. Mas veja que isso não é prático, pois você teria que trabalhar com dois modelos ao mesmo tempo. Então, realmente não é prático. Mas você sempre estaria eliminando a barra que está sendo comprimida de acordo com a direção do carregamento. E veja então, nesse momento, a importância de você ter um software como SysEngineer que permite que você faça cálculos não lineares, alterando o comportamento dos elementos. Assim você tem seus resultados de forma muito mais precisa e coerentes com o comportamento real da estrutura. Vamos lá para o nosso PowerPoint agora e ver as outras situações de não linearidades locais. Então a gente viu aqui os elementos trabalhando apenas a tração, né? Então no cálculo linear a gente tem compressão e tração, então compressão desse elemento, tração desse elemento. E no cálculo não linear a gente tem redistribuição dos esforços, esse elemento comprimido flamba e aí esse elemento que está sendo tracionado recebe um maior valor de tração. A gente também tem as outras não linearidades locais, como por exemplo força limite. Nesse caso a gente tem no cálculo linear os valores de 50 kN de tração e 52 kN de compressão. É aplicado nesse elemento comprimido aqui, que ele resiste no máximo a 30 kN, e eu posso diferenciar o comportamento. Eu posso dizer, ele chega a 30 kN e flamba, e aí então a gente tem redistribuição total dos esforços nos outros elementos, tanto que aqui a tração sobe bastante. Ou então eu posso dizer que esse elemento, ao chegar aos 30 kN de compressão, ele vai plastificar, então ele resiste aos 30 e redistribui o restante. Então a gente vê aqui não é redistribuído o valor total, mas ainda assim a gente tem um acréscimo da tração dessa barra aqui. Novamente é um pórtico e a gente tem uma carga lateral ocorrendo aqui. Bom, depois a gente tem as tensões iniciais, então aqui a gente tem um pilar, uma barra com tensão inicial, e aqui eu tenho um apoio aqui e um apoio aqui. Então, quando a gente faz aqui o cálculo não linear e com esses dois apoios, a gente pode ver a tensão que está ocorrendo aqui, a tensão normal que está ocorrendo nessa barra.
Se a gente tira esse apoio aqui, a gente pode ver a deformada. Então, tirando aquele apoio, a tensão normal que ocorre aqui vai puxar o nosso pilar para o lado, por isso que a gente tem essa deformada. Nós temos elementos com folga. No cálculo linear, você, independente do deslocamento que ocorra nos nós, você tem a redistribuição dos esforços. Nos elementos com folga, você vai determinar em um nó qual a folga que ele tem que ter, ou quanto que ele se desloca para depois transmitir os esforços. Por exemplo, posso aplicar que esse nó precisa se deslocar os 100 milímetros para depois transmitir os esforços para os outros elementos. E agora o que falta fazer é aplicar a consideração de elementos apenas à tração nas nossas barras de tirantes lá do nosso modelo. Então vamos lá para o Syngenie. Então estamos aqui no modelo do Syngenie e eu vou aplicar essa consideração apenas nesses elementos que a gente considerou que eles vão trabalhar apenas axialmente, mas eu poderia aplicar essa consideração em qualquer outro elemento. Então esses elementos só vão trabalhar esforços axiais e no cálculo não linear eles vão trabalhar apenas a tração. Essa é a consideração que eu estou aplicando aqui nos nossos tirantes. Então o que eu vou fazer? Eu vou filtrar tipo MEF somente força axial, botão direito, expandir seleção. Ele vai selecionar todo mundo que tem essa característica. Vou isolar do restante, então vou ocultar os desselecionados. Vou dizer que eu posso mudar atividade por camadas para atividade por seleção, sim. Então a gente está vendo todos os elementos onde eu quero aplicar essa consideração. E como que eu faço? Então eu vou vir aqui nas configurações de projeto, funcionalidades. Em não linearidade eu vou ativar não linearidade local de viga. Clica aqui, dá OK. Você vai ter essa nova opção aqui, não linearidade 1D. Clica, escolhe o comportamento que você quer, apenas tração. Clica aqui, depois dá um OK e lança em todas as barras. Dá um ESC. E agora todas as barras vão ter essa simbologia que estão trabalhando apenas a tração. Bom, então isso aqui já está aplicado no nosso modelo. A gente já tem as combinações não lineares definidas. Então lembre-se que para todo cálculo não linear, você tem que ter a definição das combinações não lineares. Você tem que ter as combinações não lineares aqui, para que o cálculo não linear seja possível. Então, a gente já fez essa configuração. Vamos voltar com nossos elementos pela configuração de camadas. E vamos seguir no nosso processo de cálculo. Na próxima aula veremos o que a gente deve fazer com a nossa estrutura de média deslocabilidade. Tá gostando? Deixa seu like. Nos vemos lá.